Olá! Nesta análise, a gente vai desvendar dois dos modelos de segurança mais importantes que existem hoje, a defesa em profundidade e o Zero Trust. E o mais importante de tudo é entender como eles se relacionam, porque esse é um ponto que confunde muita gente em provas e certificações. Ok, vamos começar com a pergunta central que sempre aparece por aí. Esses dois modelos são concorrentes? A resposta curta e direta é não. O ponto-chave para guardar na memória é que eles são, na verdade, complementares. E a gente vai entender direitinho o porquê disso. Mas, olha, para entender como eles se complementam, primeiro a gente precisa dar um passo atrás. Vamos olhar para o ponto de partida de tudo isso, o modelo clássico de segurança de perímetro. É só imaginar uma fortaleza medieval. A lógica era exatamente essa, a de um castelo com o seu fosso. Todo o esforço era para proteger as fronteiras, os muros. Uma vez que alguém ou algo estivesse lá dentro, a ideia era que tudo e todos eram seguros, eram confiáveis. E essa abordagem se apoiava no arsenal de ferramentas bem clássicas para guardar os portões da rede, sabe? Coisas como firewalls para filtrar o que entra e sai e VPNs para criar túneis seguros. Essas tecnologias formavam a primeira e, muitas vezes, a única linha de defesa realmente forte. Só que esse modelo tem uma falha bem crítica que está na sua ideia principal, a confiança cega no ambiente interno. E se a ameaça não vier de fora, mas já estiver lá dentro? Pensa só no cenário de hoje. A fronteira da rede é cada vez mais abstrata, né? Com dados na nuvem, equipes trabalhando de qualquer lugar do mundo. Nesse contexto, o modelo do castelo simplesmente não se sustenta mais. E foi como resposta a essa vulnerabilidade que a segurança precisou evoluir. A solução? Adicionar mais barreiras. Foi aí que nasceu a estratégia da defesa em profundidade. Pense nela como uma cebola. Para chegar no miolo, um invasor precisa passar por várias e várias camadas. O objetivo aqui é bem claro, criar múltiplas barreiras. Começa lá na segurança física, no data center e vai até a criptografia dos dados. A lógica é que, se um invasor passar pelo firewall, por exemplo, ele ainda vai ter que enfrentar a segurança da rede, do sistema, da aplicação. Se uma camada falhar, tem outra ali para segurar o ataque. Agora, atenção aqui. Esse é um ponto que é uma pegadinha clássica de prova, tá? É fundamental entender que defesa em profundidade tem a ver com redução de risco com gerenciamento, nunca com a eliminação total do risco. Mas será que só adicionar camadas e mais camadas é o suficiente? Vamos ver agora como até mesmo essa abordagem, que parece bem robusta, ainda tem uma fraqueza sutil, mas bem crítica, que nos leva para o próximo passo dessa evolução. Pois é, apesar de todas as camadas, o modelo ainda pode, de certa forma, confiar no que acontece dentro de uma camada. E isso é um prato cheio para o invasor que já conseguiu passar pelo perímetro, porque facilita muito o que a gente chama de movimento lateral, ou seja, ele fica passeando pela rede. É exatamente esse problema que nos leva direto para o paradigma mais moderno, o Zero Trust, ou confiança zero. E aqui, a gente está falando de uma mudança completa de mentalidade. A filosofia do Zero Trust inverte completamente a lógica tradicional. Nenhuma entidade, seja um usuário dentro do escritório, um serviço na nuvem, não importa, é considerada confiável por padrão. A confiança deixa de ser o ponto de partida e passa a ser algo que precisa ser conquistado a cada acesso. E para isso funcionar na prática, o modelo se baseia em alguns pilares. Verificação contínua de identidade, o princípio do menor privilégio, que é dar acesso só ao que é estritamente necessário, e o monitoramento constante de tudo que rola na rede. O foco é sempre verificar cada solicitação, sem exceção. Então, colocando um do lado do outro, como é que fica essa comparação? Vamos detalhar isso para deixar tudo bem claro, o que é essencial para qualquer prova. Essa tabela resume a diferença de forma perfeita. Enquanto a defesa em profundidade se baseia em múltiplas camadas, o Zero Trust foca na verificação contínua. Um é uma arquitetura para atrasar ataques e o outro uma estratégia para impedir o movimento lateral. Basicamente, um constrói a fortaleza, o outro coloca segurança em cada porta dentro dela. Então, o ponto crucial é este: um não substitui o outro. Na verdade, eles trabalham juntos para criar uma postura de segurança muito mais forte, muito mais resiliente e pronta para os desafios de hoje. Ok, agora vamos mergulhar no que mais importa na hora da prova. Como identificar e, claro, evitar as pegadinhas mais comuns que as bancas examinadoras simplesmente adoram usar. Muita atenção a esses detalhes porque é aqui que as bancas tentam confundir. Por exemplo,
Zero Trust não significa jogar fora os firewalls, de jeito nenhum. Significa que os firewalls são só uma peça dentro de uma estratégia muito maior e mais inteligente. Vamos testar o conhecimento. Imagina ler essa afirmação na prova. Está certa ou errada? Pensa bem no princípio fundamental do Zero Trust. Incorreto, claro. Essa afirmação é exatamente o oposto do que o Zero Trust prega. A ideia central dele é que nenhuma entidade, interna ou externa, é confiável por padrão. A confiança precisa ser sempre provada. Agora vamos para outra, um equívoco bem comum que aparece disfarçado de questão. Um modelo substitui o outro? Incorreto de novo. Como a gente já viu, são estratégias complementares. O Zero Trust funciona dentro das camadas que a defesa em profundidade oferece, aplicando um controle de acesso muito mais rigoroso. Isso tudo nos leva a uma reflexão final. Se os perímetros estão desaparecendo, o foco da segurança precisa mudar. Não adianta mais só proteger redes. A proteção precisa estar diretamente nos dados, não importa onde eles estejam. A segurança tem que seguir o dado, e não o contrário.